Penso que podemos começar o nosso evento. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui na conferência em que o Partido Socialista realiza em São Jorge. A força da autonomia somos todos nós. Agradecer particularmente à nossa oradora, a Andreia, a disponibilidade por vir até São Jorge reunir connosco e falar um pouco sobre o crescimento sustentável. Estamos a falar de um evento que o Partido Socialista está a organizar por todas as 9 ilhas dos Açores, sobre diversos temas, para que se possa recolher contributos de todas as pessoas, da população em geral, das nossas instituições, das pessoas que decidam aparecer para debater connosco diversos temas e, no caso concreto aqui em São Jorge, o crescimento sustentável. A nossa oradora, a Andreia Mel Carreiro, tem 29 anos de idade, é natural de São Miguel, tem um mestrado em Engenharia Biomédica e Engenharia para a Sustentabilidade, ambos realizados na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, e encontra-se a concluir o doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia no âmbito do programa do MIT Portugal. Ao longo da sua atividade profissional, geriu diversos projetos europeus e nacionais com elevada incidência em inovações tecnológicas, investigação e desenvolvimento, aplicadas aos novos paradigmas de desenvolvimento sustentável, nomeadamente as Smart Grids, Smart Cities, Smart Homes e Internet of Things. Atualmente é gestora do programa PMO, no CEA, um centro de excelência em engenharia e inovação dedicado ao desenvolvimento de projetos, produtos e serviços para as indústrias da mobilidade, aeronáutica, automóvel, cidades e mar. Mais uma vez agradeço a tua presença entre nós e, portanto, podes dar início. Quero agradecer desde já a vossa presença. Eu já percebi que há imensos eventos super interessantes aqui na ilha e vieram aqui parar, portanto eu agradeço. Espero que não seja uma apresentação muito maçadora. Eu tenho um perfil extremamente técnico, é verdade, mas eu tentei fazer uma apresentação o mais abrangente possível para precisamente conseguir recolher os vossos contributos, porque a questão do desenvolvimento sustentável, efetivamente, a ação principal é a ação humana, portanto, sem a responsabilidade de cada um de nós, não há crescimento sustentável. E então eu organizei a minha apresentação da seguinte forma, portanto, eu vou explicar o que é a sustentabilidade, como é que ela surgiu, porque é que ela surgiu, o que é que significa efetivamente crescimento sustentável, quais são as variáveis interdependentes e quais são os indicadores de performance, que há vários modelos criados, as Nações Unidas têm a OCDE tem outro, a Comissão Europeia tem outro, mas de uma forma geral podem se adaptar às realidades que se pretende estudar. E depois, quais são as estratégias europeias na promoção de um crescimento sustentável, e aqui sim, depois também peço a vossa ajuda, acaba por ser um contributo meu, porque eu indico algumas orientações estratégicas que eu acho que são relevantes, mas podem não ser, como é óbvio, como atuar e qual o valor acrescentado delas, e no fundo o que no final eu pretendo é que haja uma discussão e que toda a gente possa contribuir, e depois vamos fazer chegar esses contributos a quem de direito. Portanto, o que é a sustentabilidade, como é que ela surgiu? Começou a ser falado esse tema, pronto, para já provém do latim, que indica mesmo que é favorecer, o defender, o cuidar e o conservar. E surgiu em 1972, na primeira grande conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, que foi realizada em Estocolmo, em que daí saiu um conjunto de projetos inseridos num programa das Nações Unidas para o meio ambiente, e foi aí que apareceu esta primeira designação. Posteriormente, acabou por ficar em relatório, em 1987, que foi realizado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e no relatório de Brundtland isto foi indicado como o que é a sustentabilidade. Portanto, é a capacidade de nós suprirmos as nossas necessidades hoje sem afetarmos as gerações futuras. E em 1992 este conceito deixou de ser um próprio conceito e passou a ser um princípio em que querem mesmo enraizar nas pessoas. E o grande objetivo era, por um lado, congregar as ambições do desenvolvimento económico
e ligar com os ambientalistas, portanto, com as pessoas que têm mais aquela apetência para a conservação do meio ambiente, do ecossistema e da biodiversidade. E isto tudo junto daria então o tal desenvolvimento sustentável, crescimento sustentável. Eu acabo por falar muitas vezes em desenvolvimento porque estou habituada, mas desenvolvimento sustentável e crescimento sustentável é exatamente a mesma coisa, em que o cerne de tudo isto acaba por ser a ação humana. Mais tarde, em 2002, em Joanesburgo, acabou por haver uma outra cimeira da Terra e dos Desenvolvimentos, em que reafirmaram os compromissos da Agenda 21. A Agenda 21 acabou por ser um plano quase que a nível global que abrangia várias organizações políticas e envolvia imensos cidadãos, em que o objetivo aqui era promover um crescimento sustentável, com base em 3 dimensões, portanto o ambiente, o económico, que já era tido em consideração, e também o social. Hoje em dia há imensos modelos que acabam por falar de culturas e afins, mas a base começou por aqui. E porquê é que isto surgiu? Isto começou a aparecer porquê? Porque verificamos que, por um lado, estávamos extremamente dependentes dos combustíveis fósseis para a produção energética, para nos movermos, para nos transportarmos e afins. E, por outro lado, verificamos que estávamos a usar e a usufruir desses recursos que a natureza nos dá de uma forma absolutamente desmesurada. Portanto, nós consumimos de uma forma que a própria natureza não tem capacidade de, depois, no seu ciclo, produzir de forma que nós consigamos consumir e continuar a consumir. Portanto, nós consumimos assim e eles conseguem produzir, e a natureza consegue produzir pouquíssimo. E o que é que isto impacta? Impacta muito, obviamente, nas emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera e daí acontecer, então, as tais alterações climáticas que nós tanto ouvimos falar. É o maior problema que a humanidade enfrenta. Nós, efetivamente, acabamos por não sentir assim tanto, mas já começamos a ver que já não conseguimos ter uma primavera, um verão, um inverno bem delineado. Há um conjunto de fenómenos que andam para aí a acontecer, portanto, as alterações climáticas já estão mesmo a aparecer. E em que é que isto acaba por originar e em que é que isso se transforma de uma forma efetiva? Portanto, no aumento da temperatura, no aumento do nível do mar, devido também ao degelo dos glaciares, e lá está, há maior frequência e há maior intensidade de intempéries e de fenómenos climáticos externos, e isso impacta, obviamente, a saúde, o bem-estar e a vida das pessoas. E, portanto, desenvolvimento sustentável, e eu agora vou ter que ler isto porque é o que está no relatório e nós devemos transcrever como as coisas são. Portanto, é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, portanto, as nossas, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Que significa possibilitar as pessoas, agora e no futuro, atingirem um nível satisfatório de desenvolvimento social, económico, de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Portanto, para que o desenvolvimento sustentável aconteça efetivamente, é necessário que haja crescimento económico, é necessário que haja justiça social e é necessário que haja uma harmonia entre o ambiente. E agora, falando um bocadinho destes 3 aspectos, esta tabela do lado esquerdo, portanto, onde aparece terra, perigos, ambiente e afins, estes foram os indicadores de performance que as Nações Unidas lançaram em 1995. Era aí que eles tinham que atuar e verificar o impacto das suas ações. Portanto, mediam como era antes, aplicavam as medidas e as ações e posteriormente faziam outra vez a medição para verificar que impacto é que teve, se foi positivo ou não. E, claro, correlacioná-los, porque não temos vantagem nenhuma em otimizar um campo, um critério, e o outro fica completamente minimizado. Portanto, o objetivo aqui é otimizar, mas que um não vença em detrimento do outro. E, portanto, os Key Performance Indicators que eles acabaram por lançar, eles são os atuais, que foram revistos. A última revisão foi feita em 2007 pelas Nações Unidas, tal como eu disse há pouco tempo, há outras organizações mundiais que têm outros, portanto, eu acabei por tentar encaixá-los em cada uma das 3 dimensões. Claro que eles acabam por se complementar, mas de uma forma geral, na questão do ambiente, é na necessidade de utilizarmos os recursos que nós temos disponíveis, minimizando a deteriorização do ecossistema, consumindo de forma a que a própria natureza consiga ela alcançar um equilíbrio, ou seja, que ela própria consiga novamente reproduzir para que nós consigamos consumir. Portanto, é uma preservação dessas fontes dos recursos naturais que são esgotáveis, como é óbvio.
porque não são esgotáveis, podemos usar à vontade, e os energéticos. Portanto, e aqui o que as Nações Unidas pretendem avaliar é a terra, são os perigos naturais, o ambiente em si, os oceanos, os mares, a água e a biodiversidade. Na questão do social, no fundo, o que se pretende é que haja uma equidade, haja uma igualdade social, que as desigualdades deixem de existir e, no fundo, é que haja uma humanização da economia. E, neste sentido, os parâmetros que eles acabam por avaliar é a pobreza, a educação, a demografia e a saúde. Do ponto de vista económico, portanto, aqui o objetivo é fazer com que a economia cresça, como é óbvio, usufruindo dos recursos que nós temos disponíveis, que ela seja efetivamente eficiente e competitiva, e aqui os parâmetros que acabam por avaliar é o desenvolvimento económico, a governação, o facto de fomentarmos parcerias globais, porque este assunto é um assunto global, este não é um assunto local, toda a gente tem que estar unida para que o crescimento sustentável exista, e depois os padrões de consumo e produção. Ok, e então o que é que nós temos aqui? Temos duas coisas que são divergentes. Temos o que deve ser sustentado e o que deve ser desenvolvido. E isto tem que estar tudo em harmonia. Portanto, os padrões que têm que ser sustentados são, lá está, a questão da biodiversidade, do ecossistema, os recursos que nós temos que são esgotáveis, o meio ambiente, o suporte à vida, a comunidade e as culturas. O que tem que ser desenvolvido acaba por ser o capital humano, como é óbvio, portanto, as pessoas, a educação, a equidade social, do ponto de vista económico, os setores produtivos para que haja cada vez mais produtividade e produção, para que haja geração de riqueza, uma otimização de consumo e da sociedade. E eu tenho aqui agora um exercício muito simples para vos mostrar, para perceberem o impacto efetivo que isto tem com números, porque eu sou engenheira e gosto das coisas com números. Portanto, no hemisfério norte, que são os considerados países desenvolvidos e industrializados, nós temos 1/5 da população do planeta, temos 4/5 do rendimento, nós consumimos 70% da energia disponível, 75% dos metais e 85% da madeira. Nós queremos, obviamente, que os países do sul que se desenvolvam, não é? Porque queremos aqui uma igualdade, queremos que eles sejam um bocado como nós, mas a verdade é que se eles consumirem da mesma forma que nós andamos a consumir, muito mais rapidamente essas alterações climáticas vão acontecer. Portanto, onde é que vamos atacar? Não é fazer com que eles não evoluam, porque eles têm que evoluir, nós sim é que temos que ser muito mais regrados na forma como nós consumimos e usufruímos. Portanto, se eles fizessem o que nós andamos a fazer, tínhamos 10 vezes mais consumos de combustíveis fósseis e 200 vezes mais de recursos minerais. Portanto, seria uma grande catástrofe. Do ponto de vista europeu, há um conjunto de ambições europeias. Aliás, o crescimento sustentável acaba por estar muito transversal a tudo. Portanto, tudo isto que anda agora a surgir, a indústria 4.0, a Internet of Things, as smart coisas, como eu costumo dizer, é tudo muito smart agora. Tudo isto tem o grande objetivo de haver, efetivamente, otimização do uso do que nós temos disponível para que haja um crescimento sustentável. Portanto, os dois grandes objetivos da Comissão Europeia, das ambições europeias, são os seguintes. Por um lado, consumir os recursos de uma forma eficiente. Por outro, fazer com que haja cada vez mais industrialização e que nós sejamos competitivos a nível global. O que é que eles pretendem do lado da economia eficiente e das questões de baixo de carbono? Há um conjunto de ações em que o grande objetivo é que nós consigamos diminuir 20% das emissões tem aqui de CO2, mas não é CO2, de gases de efeito de estufa, em comparação com os dados que nós tínhamos em 1990, que haja uma maior segurança energética, que haja uma diminuição da intensidade de utilização dos recursos que não são renováveis, que haja um aumento de 20% de integração de energias renováveis para o consumo final, porque no final de tudo isto, o grande peso que há aqui acaba por ser essencialmente na produção de energia e nós abusamos imenso no consumo dos combustíveis, e também pelo aumento da eficiência energética em 20%. Em que é que consiste essa questão do aumento da eficiência energética? No fundo, é termos a capacidade de consumir de forma consciente e simplesmente para aquilo que nós efetivamente necessitamos e eliminar todos os desperdícios à volta e que muitas vezes acabamos por não eliminar. Do ponto de vista da globalização, portanto, o que eles querem é tornar as empresas, é fomentar o empreendedorismo, a inovação, para que haja cada vez mais criação de tecnologias
as chamadas tecnologias limpas, para nos tornarmos cada vez mais competitivos. E tornar toda esta cadeia de valor internacionalizável. E isto acabou por acontecer também um bocadinho porquê? Porque a Alemanha era um dos países mais produtivos do ponto de vista industrial. Há muito tempo a contribuição do setor industrial para o PIB era significativo. Em 2004 foi à volta de 15,3%. E a Comissão Europeia tem o objetivo de, neste momento, chegar aos 20% em 2020. E como é que vão fazer isto? Está a ser muito difícil porque nós não estamos a conseguir competir com a China a nível de preços. Eles têm os preços, portanto, têm preços super baixos para a remuneração laboral, eles conseguem trabalhar muito mais horas do que nós, portanto, conseguem ter uma resposta ao mercado muito mais imediata do que nós. E então, o objetivo da Comissão Europeia é apostar fortemente nas tecnologias e na inteligência dos sistemas para que a produção acabe por ser feita um pouco por robôs e não por pessoas. Daí o conceito de Indústria 4.0 ter se inserido há relativamente pouco tempo, e Portugal está agora a trabalhar muito neste assunto. Acho que em janeiro é que começou, mas o secretário da Indústria está a trabalhar muito nesta questão. Contudo, isto só será possível com a cooperação e com a colaboração de todos. Portanto, é importante deixarmos de olhar só para as nossas casas, de tentarmos ser competitivos com o nosso vizinho. Portanto, o importante é juntar aqui as empresas, juntar as universidades, juntar os atores políticos, juntar os centros de saber e envolver cada vez mais os cidadãos, porque são a base para que isto consiga se implementar. E, portanto, há aqui um conjunto de orientações estratégicas para a região autónoma dos Açores, portanto, com base em tudo aquilo que nós analisamos e extremamente alinhado, obviamente, com a estratégia europeia, que consiste, então, em colmatar a elevada dependência dos Açores em combustíveis fósseis, porque nós dependemos ainda bastante, temos potenciais enormes para a integração cada vez mais de energias renováveis, de energias alternativas, que não tenham esse impacto enormíssimo no ambiente. Criar economias competitivas e de baixo carbono, proteger o ambiente através da redução das emissões e preservar a biodiversidade, fomentar o empreendedorismo, lá está, e a inovação no desenvolvimento de novas tecnologias ecológicas e de novos modos de produção, que é a tal história também da indústria 4.0, e tirar daqui vantagens competitivas e de internacionalização, porque isto, uma coisa acaba por levar à outra. Portanto, se nós tivermos a vontade de integrar energias renováveis, é necessário um conjunto de empresas para que as possa instalar, para que as possa avaliar, para que as possa manter. Portanto, tudo isto acaba por gerar um conjunto de empresas inovadoras que contribuem para a economia, a tal economia de baixo carbono. Portanto, fazer com que as redes elétricas sejam inteligentes e eficientes, que consiste efetivamente nisso, na integração de energias renováveis e utilizar o máximo possível delas e o mínimo possível dos combustíveis fósseis, porque eles, obviamente, só agora um pequeno à parte, porque é muito bonito nós dizermos que vamos nos tornar 100% autossustentáveis e as ilhas vão ficar todas 100% alimentadas por energias renováveis. Isto acaba por não ser muito possível, só se todas tiverem mesmo uma boa base geotérmica, porque as energias renováveis são extremamente intermitentes. Portanto, nós podemos até prever, mas não conseguimos prever com a devida exatidão, e é necessário sempre um sistema de backup, e obviamente vamos ter que recorrer aos combustíveis fósseis para tal. Contudo, convém que seja mesmo só para backup e não para base. E, portanto, promover a inovação e o desenvolvimento destas novas técnicas e metodologias, promover um consumo eficiente e inteligente de energia, ajudar cada vez mais os consumidores. É necessário informar os consumidores, perceber que certa e determinada tomada de decisão vai ter aquele impacto e é necessário que haja uma sensibilização cada vez maior. E tudo isto, como é óbvio, para nós acabamos por não gostar muito da mudança e de termos que nos adaptar a outros hábitos de vida, custa, efetivamente. E, portanto, um dos principais feitos é mesmo implementar isto na questão da educação. E, claro, lá está, fomentar a participação da população para que haja um efetivo crescimento sustentável. E agora, como é que nós vamos atuar?
Portanto, isto não há receitas, isto não há fórmulas específicas, eu não consigo chegar aqui e dizer vamos fazer daquela forma. Não, tudo tem que ser analisado primeiro. Portanto, nós temos que identificar quais são os problemas, quais são as barreiras que nós temos, quais são os desafios que nós temos pela frente, quais são as ineficiências todas e depois tentar analisar e explorar e verificar como é que nós vamos responder a essas questões. Isso não é possível ser feito e não deve ser feito por uma única pessoa, isso tem que ter a envolvência de todas as pessoas, toda a gente tem um contributo a dar para que isto realmente aconteça. E, portanto, é necessário identificar quais essas alavancas, definir as iniciativas concretas para que haja um crescimento sustentável, e ele pode ser setorial ou transversal, como é óbvio, definir as tais métricas, os KPIs, portanto, nós não precisamos de usar os das Nações Unidas, temos é que criar os nossos e definir os nossos, perceber o que é que está a falhar, em que é que nós queríamos evoluir e definir os nossos KPIs para depois medirmos o efeito daquela ação que nós tomamos, para verificar o impacto, se foi positivo, se foi significativo ou não. E depois de tudo isto daria origem, é claro, a programas mobilizadores do crescimento sustentável, envolvendo os organismos públicos, as autarquias, trabalho a nível local, que é extremamente importante, os privados, as universidades, os institutos, todos os centros de saber. E eu acabei por apresentar aqui as 4 fileiras fundamentais para esse crescimento da economia de baixo carbono, que acaba por ser a agricultura, pecuária e agroindústria, pescas e mar, turismo e transporte e energia. Obviamente que tudo isto tem que ser desenvolvido sempre a pensar na questão das alterações climáticas, sempre a pensar no desenvolvimento humano e da economia e preservando, obviamente, a biodiversidade. Do ponto de vista da energia, eu já vos transmiti um bocado da ideia da questão das energias renováveis. Do ponto de vista do turismo e dos transportes, é uma situação que necessita realmente de um ataque quase que imediato, porque felizmente estamos a crescer imenso a nível do turismo e isto é super importante e portanto há que conseguir dar resposta para essas situações e uma das coisas que várias cidades e vários países estão a fazer é alterar os modos de mobilidade. Portanto, para além de passarem para uma mobilidade elétrica que é extremamente importante, porque se nós tivéssemos veículos elétricos conseguíamos absorver toda a energia que acabamos por produzir durante a noite das eólicas, porque nós temos mais vento à noite. Portanto, aqui havia um equilíbrio muito melhor e muito facilitador de integração de renováveis. Por outro lado, ao apostarmos nos ditos modos suaves de mobilidade, ou seja, há pessoas que não necessitam de ter um carro próprio para ficar aqui de férias, podem alugar uma scooter, uma bicicleta elétrica, qualquer equipamento que os permita mover. Para além disso, há outras abordagens que é a questão do car sharing. No fundo, consiste em um serviço de mobilidade em que aquela pessoa precisa daquele carro por exemplo, das 9 até às 14 e depois aquele carro vai estar disponível a partir daquela hora e é uma aplicação que qualquer pessoa logo a seguir pode reservar das 14 às 16, por exemplo. Portanto, estas abordagens de mobilidade sustentável também são extremamente importantes aqui para a questão do turismo e transportes. E que valor acrescentado é que isso trazia? Portanto, vamos fazer isto é tudo muito engraçado. Que valor acrescentado? Por um lado, de uma forma não imediata, mas de uma forma quantitativa não, mas de uma forma qualitativa, apostava para já na qualificação dos nossos recursos. Portanto, nós teríamos ao integrarmos esses projetos, esses programas, acabávamos por ter que evoluir, acabávamos por ter que ganhar conhecimento em outras áreas e é super importante apostar na qualificação e na evolução dos recursos humanos, capacitar a população. Para além disso, também seria muito bom porque ao termos esse tipo de projetos acabaríamos por atrair outros talentos de fora que nos poderiam ajudar a evoluir e desta forma de cooperativa acaba por ser sempre tudo muito mais simples porque todos juntos acabamos por ser realmente muito melhores. E, portanto, esta cooperação, não só deste ponto de vista internacional, mas também aqui local, portanto, interligar a parte do tecido produtivo, as empresas, os centros de saber, as universidades, os atores políticos, de uma forma colaborativa para que isto efetivamente possa conseguir avançar. E depois do ponto de vista competitivo, obviamente, ao estarmos posicionados desta forma, conseguíamos mostrar ao mundo que conseguimos efetivamente alcançar certos e determinados objetivos que são emergentes e que acabamos por ser um laboratório vivo e que aqui conseguimos demonstrar que as coisas realmente acabam por funcionar.
E claro, na questão do ambiente e da equidade social que eu já vos tinha falado. Em jeito de conclusão, e quero agora passar para a discussão, a questão do tema do crescimento sustentável é um tema complexo e é bastante polémico, que apela à consciencialização de todos, como é óbvio, com o respeito máximo pela natureza e pelo ambiente. É necessário conservar, é necessário valorizar os nossos recursos, é necessário que haja uma governação que seja inteligente, que seja eficiente, que seja competitiva e que seja inclusiva. E o empreendimento humano sustentável só é conseguido se for, obviamente, ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Portanto, eu agora gostaria de receber, obviamente, contributos da vossa parte, porque as alterações climáticas estão efetivamente aí, nós conseguimos ver, é necessário agir e agir agora, porque nós temos que pensar nas gerações futuras, não podemos consumir da forma que estamos a consumir agora, porque mais tarde, em vez de olharem para nós como a geração mais bem qualificada de sempre, provavelmente vamos ser os mais irresponsáveis e os mais consumidores de sempre. E, em jeito de conclusão, agora peço a vossa contribuição. Posso-me sentar? Obrigada. Bem, mais uma vez, obrigada pela apresentação. De facto, estamos a falar de um tema muito em voga, complexo. Como tinha ali na apresentação, a Estratégia 2020 pressupõe um crescimento inclusivo, um crescimento inteligente e um crescimento sustentável. A União Europeia tem vivido dias difíceis, como todos sabemos, principalmente na minha opinião, uma crise de valores, em que se calhar o crescimento e a competitividade e o mercado está-se a sobrepor às pessoas. E é importante aqui também nós debatermos essa questão, e foi muito interessante teres colocado as pessoas e a ação humana, a importância de voltar a ter as pessoas na economia e respeitando sempre o meio ambiente, mas trazer a pessoa outra vez para o centro das atenções, porque houve aqui alturas em que pensávamos que bastaria as empresas, a competitividade, a inovação, e descurando os rendimentos das pessoas, o trabalho das pessoas, e penso que isso é extremamente importante. Colocava agora à consideração de todos os presentes se querem fazer alguma questão sobre algum tema específico ou não, para iniciarmos o debate e continuarmos a debater este tema. Marília. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostei imenso da apresentação. Obrigada. Me diz bastante. E concordo do ponto de vista teórico e numa escala mais abrangente com tudo aquilo que foi dito aqui. E acho que é um tema que tem mesmo tem que entrar na cabeça das pessoas. Agora surgem aqui duas questões de ordem prática. Num espaço como o nosso, não é? Somos ilhas pequenas, economias pequenas, com poucas pessoas, como é que isto vai ser colocado em prática? Porque uma coisa que é crucial aqui é a formação. E a maior parte das nossas pessoas não estão preparadas para entrar neste comboio, entre aspas. Porquê? Porque falamos em smart, falamos em energias renováveis, falamos em desenvolvimento sustentável, falamos em meios de transporte elétricos, mas, por exemplo, algo que nós temos que é o motor da nossa economia inteirinhas, porque elas sozinhas não funcionam, é o transporte marítimo. Como é que nós vamos resolver o problema do transporte marítimo? Como é que nós entramos aqui nesta estratégia? E depois a formação das pessoas. Eu não sei como é que em espaços tão pequenos nós conseguimos mudar as mentalidades. Vamos fazê-lo de cima para baixo? E depois, quando falou da questão de tentar
tarde, chamo-me António Gomes. Eu já cheguei quase no fim do trabalho que fui desenvolvido pelo Sr. Doutor, que agora não sei como se chama. Andréia. Mas falou, e cheguei ainda consigo vê-la, na equidade social. Isso, de facto, é a minha maior preocupação, porque as políticas europeias não vão de encontro à equidade social. Porque, desde que liberalizaram o mercado, tem sido uma autêntica tragédia. E está o setor primário, sobretudo, a trabalhar para quem, efetivamente, já tem um grande rendimento, que é quem coloca o produto ao consumidor final. Não se pode falar em equidade social quando, efetivamente, não se paga as sementes a quem produz neste país, nem em toda a Europa. Eu posso referir concretamente o facto das laranjas que são cozidas no Algarve a 25 cêntimos para o consumidor retirá-la da prateleira a 1,75€. Não podemos estar a vender, por exemplo, no queijo São Jorge a 5 ou a 6 euros para o consumidor final, o retirado da prateleira a 15 euros ou a 16 euros e até agora a 18 euros o quilo. Não podemos estar a vender as nossas conservas ao preço que vendemos, que às vezes não dá para pagar à produção para enriquecermos aqueles que já ganham tudo. Não podemos, de facto, estar a pensar numa pesca sustentável quando, efetivamente, num mercado como é o mercado regional, em que não há grande procura pelo pescado, o pescador acaba por, efetivamente, vender o seu pescado a quase, diria, uma quinta parte daquilo que o consumidor o paga. Portanto, o que acontece nesta liberalização do mercado europeu é que cada vez há uma maior estratificação ao nível social e nunca conseguiremos nivelá-la enquanto não se mudar esta política. O que eu entendo, como aliás, em tempos passados, mas não tão longínquos como isso, deveria de haver preços declarados por géneros de primeira necessidade, para efetivamente poderem estimular a produção, porque assim não chegamos a lado nenhum. Nós vivemos todo o espaço, nós tínhamos grande tradição ao nível da produção do setor primário. Nós vemos que as pessoas abandonaram a sua atividade no setor primário porque efetivamente não vem lá o rendimento do seu trabalho. Eu às vezes penso muitas vezes, porque sou jorgense, nasci, gosto muito da minha ilha, aqui nesta ilha, penso muitas vezes como é possível um produtor de leite, para tomar uma bica, ter que vender 3 litros de leite. Isto aqui há falta de equidade social. E enquanto a Europa tiver este tipo de comportamento, nós nunca mais lá chegaremos. E isso é, de facto, o nosso principal objetivo é de facto, permitir que só se viva a vida uma vez, que todos possamos viver neste espaço europeu, pelo menos com um mínimo de dignidade. E assim não se consegue viver. A solução passa essencialmente por isso. E depois é a abertura aos países asiáticos, sem controle de regras nem de qualidade para todos. E nós andamos aqui, nesta situação, a permitir isto tudo e a viver da maneira que vivemos, neste fogo completo, em que efetivamente alguém vive bem, mas a maioria vive mal. Muito obrigado. Obrigado. Se calhar começávamos por estas primeiras Em questões. relação a esta última questão, acho que é uma questão bastante relevante e que deve-se tomar nota e apresentar a quem de direito, porque eu concordo com tudo o que foi dito, mas não tenho a quem transmitir essa mensagem que é extremamente importante e lá está. Por isso é que eu falo que lá está, as pessoas efetivamente esquecem-se que a política existe para as pessoas em primeira instância. E é necessário que esses atores políticos estejam cada vez mais presentes com a comunidade e que consigam receber este tipo de contributos para que possam agir cada vez mais. Eu não tenho resposta para a questão, acho que sim, deve ser transmitida a quem de direito. Em relação a Marília, não é? Marília, em relação à questão do transporte marítimo, eu não tenho resposta para si também. Peço desculpa. Em relação à questão mais prática, portanto, como é que nós acabávamos por mudar as mentalidades das pessoas, não é?
principalmente nessas questões energéticas, que nós efetivamente acendemos uma luz, mas não está ali nada a contar, nós não sabemos o que é que nós estamos efetivamente a consumir. Numa primeira fase tem que haver ações de sensibilização. A nível nacional há uma ação muito interessante que é o PPEC, que é o Plano de Promoção da Eficiência no Consumo, em que a EDP está extremamente envolvida e que consegue lidar com a comunidade, nomeadamente instala na casa das pessoas equipamentos que são medidores do consumo efetivo e depois, por exemplo, de um frigorífico, em que aquele frigorífico é monitorizado durante X tempo e depois aquela pessoa é avisada do género, olha, o seu frigorífico está a ter um consumo absolutamente desmesurado, está a emitir esse tipo de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Se comparar aquele de classe A, em que o custo é tal, vai a merecer o investimento em X tempo. Portanto, há um conjunto já de iniciativas a nível nacional que eu acho que nós devíamos olhar e que devíamos trazer para aqui. Estas questões têm que ser feitas de lado a lado com as pessoas têm que se sentir comprometidas, envolvidas e lá está, se calhar o prémio que elas vão ter por estarem envolvidas é ganharem o tal frigorífico novo que deveriam. Por isso é que isso acaba por interligar muitas vezes com a parte da própria tecnologia. Eu trabalhei numa empresa durante 6 anos, acabei de trabalhar lá relativamente há 2 meses, que eles têm um sistema bastante engraçado que é o Cluji, que no fundo é uma solução de eficiência energética para residencial, em que eu tenho várias tomadas inteligentes que coloco em toda a minha casa, elas estão todas a comunicar para um router, tenho também um medidor global no meu quadro elétrico e tenho na minha app, no meu telemóvel, o consumo exato de todos eles. E a verdade é que numa fase inicial acabo por tirar bastante partido porque percebo que exageros de consumo é que eu estou ali a fazer e tento otimizar as coisas. Mas isto é um princípio. No fundo, o grande objetivo é um dia mais tarde nós, por exemplo, termos essa app e percebermos, olha, neste momento está a consumir, mas neste momento, por exemplo, está a consumir diretamente de combustíveis fósseis. Tem a certeza que quer fazer isso ou quer esperar que entre daqui a bocadas renováveis? Portanto, a tal história do Internet of Things, que é assim, aquela questão smart, não é para já. Mas o futuro, temos que pensar no futuro e o futuro acaba por tender para aí. Para já, sim, eu acho que tem que haver envolvência, tem que haver ações políticas que permitam a envolvência das pessoas cada vez mais para que as possam sensibilizar à semelhança desse plano e é uma empresa que deve ser bastante ativa neste sentido. Depois, em relação à questão de robotizar, eu se calhar exagerei-me aqui um bocadinho a dizer eu não quero substituir as pessoas por robôs. Não é esse o objetivo. A questão é a seguinte, por exemplo, vou explicar. Quando nós estamos a produzir uma certa e determinada peça, essa peça tem que seguir todo o processo da cadeia de valor até chegar às minhas mãos para que eu possa analisar. Se eu tiver robôs, ou seja, se eu tiver inteligência no sistema das máquinas, essa peça, o erro produzido nessa peça pode ser detectado em tempo útil. E eu posso logo voltar atrás e corrigir de forma imediata. Não perco o tempo e não tenho o custo desnecessário de ter a peça mal feita. Para além disso, eu também acho que as pessoas, muitas vezes, acabam por fazer algum trabalho que podem ser feitos por máquinas e essas pessoas podem ser usadas para funções muito mais úteis que às vezes não são, porque há necessidade de fazer aquele trabalho. Mas a questão da robotização não era substituir as pessoas por robôs, era mesmo ter inteligência nas máquinas para que elas possam se autocorrigir e produzir de forma mais efetiva e ajudar, obviamente, na produção. Porque nós temos que conseguir competir com eles de alguma forma. A Ásia está muito à frente, a Alemanha está a perder bastante nesse campo. Nós temos que competir de alguma forma e a única forma que nós vamos conseguir competir é tendo tecnologia, é tendo também robôs ao nosso lado para nos ajudar a fazer o nosso trabalho, porque não é pela remuneração que nós conseguimos dar às pessoas. Por aí nós nunca vamos conseguir competir. Mas em mesmo nas nossas pequenas, com população, eu estou a falar agora em mercados mais pequenos, não é? Ok. Com população envelhecida e com muita população, apesar de todos os esforços que têm vindo a ser feitos e que têm sido muitos para nós termos uma mão de obra muito mais qualificada, a verdade é que ainda estamos longe de chegar a esse ponto que Sim. todos ansiamos. Sim. E eu questiono, e as pessoas que estão cá agora a viver vão fazer o quê? Vão dedicar-se todos ao desenvolvimento rural? Vão se dedicar todos ao turismo rural? Como é que se vai pegar nestas pessoas agora e dar-lhe essa formação, essa qualificação que é necessária para entrar nesse sistema de competitividade? Ok. É isso que eu
gostava de saber. Ok. Portanto, eu acho que não tem que haver regras, ou seja, esta é uma ambição e é uma estratégia da União Europeia que sim, a Alemanha está com muita vontade porque estamos a falar de indústrias grandes que representam 15,3% do PIB, não é? Ok, aí faz sentido. Nós agora não temos que ficar completamente fechados. Indústria 4.0 é uma coisa espetacular, portanto vamos todos para aí. Não. Se o processo que está a ser feito agora é o correto, é o vantajoso, tiramos vantagens por ser uma questão mais tradicional, então vamos ficar assim. Não há necessidade de tentar industrializar a coisa só porque é bonito e só porque agora a Comissão Europeia decidiu que todas as indústrias tinham que ficar focadas aí. Não, eu acho que tem que ser visto de caso a caso. Portanto, têm que ser detectadas as ineficiências do processo, se há ou não, e atuar perante elas. Não tem que ficar tudo absolutamente digital, como a indústria 4.0 o pretende. Mas agora, como é que nós vamos envolver as pessoas nisso? Como é que vamos qualificar? Primeiro, tem que haver sempre a aceitação do lado da pessoa. Por mais ações políticas, por mais modelos de governação que existam, se as pessoas não estiverem com vontade de, não vale a pena. Daí eu ter falado muito na questão e a importância disto estar na educação. É necessário sensibilizar desde cedo. É muito difícil mudar mentalidades. Eu própria, todos nós temos dificuldade a mudar certos e determinados hábitos quando somos obrigados e quando temos que os fazer. E então, quando é simplesmente por ser uma boa ação, fica ainda mais difícil, não é? Portanto, não é regra, não tem que ser uma coisa para toda a gente, mas tem que se começar a fomentar desde muito cedo. A questão é que a geração mais qualificada é aquela que está a emigrar. É. Não há aproveitamento desta geração qualificada, como nunca houve outra. Infelizmente a minha geração não tem a qualificação das gerações mais recentes e efetivamente o que acontece é que eles têm que emigrar, não tem forma de se afirmarem a qualquer nível, independentemente de ser ou não empresário. Portanto, a qualquer nível. Sim. Não é possível. Sim, é verdade. E esta é precisamente a minha geração. Eu tenho 80% dos meus colegas com quem eu acabei o curso que eles já não estão a viver em Portugal. Eu própria não vivo onde quero. Eu adorava viver em São Miguel e eu não tenho possibilidade de viver em São Miguel. Estou imigrada para o continente, estou a viver no Porto, estou a trabalhar no Porto. Felizmente consigo ficar em Portugal, mas grande parte dos meus colegas estão fora. Mas há 2 semanas, ou há uma semana, não me recordo, tive a oportunidade de ir a uma grande sessão que eu recomendo que toda a gente possa ver, que foi a apresentação do Startup Portugal, pelo secretário João Vasconcelos, o secretário da Indústria, em que ele apresentou um conjunto de iniciativas que estão a ser criadas desde já para que as pessoas possam criar o seu próprio emprego. Há um conjunto de ajuda já neste momento disponível para que quem queira arriscar, para que quem queira aqui ficar, que o Governo acaba por financiar. Portanto, é verdade que nós andamos todos a emigrar porque não temos cá emprego, mas neste momento temos um conjunto de políticas que nos permitem criar o nosso próprio emprego. E eu recomendo que isto seja tido em consideração. Sim, Rogério, antes do Rogério, eu só gostava de perguntar à Marília se quando falou no transporte marítimo se estava a falar de mercadorias ou mercadorias e passageiros e qual era, se era a dificuldade de ser mais eficiente também em termos de consumo de energia ou qual era a perspectiva de tocar aqui no transporte marítimo? Eu não conheço, pelo menos até ao momento, estratégias de transporte marítimo que não passem pelos combustíveis fósseis, não é? Okay. Agora, será que a nível europeu se está a trabalhar suficientemente rápido para ultrapassar esse problema? Porque enquanto que nós temos energia eólica, temos energia solar, temos
uma série de fontes renováveis, não poluentes. A verdade é que o transporte marítimo e também o transporte aéreo, mas o transporte marítimo assume cada vez mais uma importância porque, comparado com o aéreo, acaba por ser mais eficaz e mais vantajoso em termos ambientais. É que a verdade é que ali também temos um grande emissor Sim, de sim. CO2, não é? Sim, os transportes são um dos grandes Por isso responsáveis. é que eu questiono, pela será emissão. que há alguma ideia, pensa-se nisso? Porque é uma preocupação. E nós estamos muito dependentes aqui do transporte marítimo, quer passageiros, quer mercadorias. Sim, Eu, por acaso, desconheço. eu posso aqui acrescentar que já existem algumas diretivas comunitárias que obrigam a alteração dos próprios combustíveis e dos gases a utilizar no transporte marítimo de mercadorias. E esse é um dos projetos, o projeto Costa e outros semelhantes, que estão digamos, a potenciar, por exemplo, o aparecimento de uma plataforma logística na Praia da Vitória, porque vai fazer com que os navios transatlânticos não possam, devido à utilização agora de LNG, penso eu, não vão conseguir fazer a viagem toda de Europa a Estados Unidos. E há aqui claramente uma oportunidade de os Açores voltar a ficar no centro do transporte de mercadorias. É uma das diretivas que já foi publicada, mas que os poderes políticos e económicos de alguns países vão retardando a sua efetiva aplicação. E não seria, desculpem, Sim. não seria importante também haver algum incentivo por parte dos nossos dirigentes, por exemplo, na formação de jovens, apoiar a formação de jovens diretamente relacionados com este assunto, portanto, que tivessem formação e cursos que estivessem diretamente relacionados com as energias alternativas e eu vou utilizar uma expressão outra vez, colocar novamente os Açores neste comboio do desenvolvimento sustentável, porque nós também somos frágeis, não é? Somos uma economia pequena, mas muito compartimentada e que estamos ainda muito dependentes dos combustíveis fósseis. E a verdade é que a Ásia está a avançar, mas está a avançar ainda à custa desses combustíveis fósseis. Sim. E nós todos estamos a pagar por isso. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Rogério, aqui à frente. Boa noite. Antes de mais, os meus parabéns pela apresentação. Os parabéns ao Partido Socialista por trazer um tema que é de relevante importância para a economia regional e para o desenvolvimento dos Açores. E é um tema que deve ser discutido porque eu passei 10 anos na Assembleia Legislativa Regional e ouvi muitas intervenções começarem a ser feitas por desenvolvimento sustentável e os oradores não sabiam do que é que estavam a falar. Muitas das vezes, infelizmente, porque o desenvolvimento sustentável, explicado como o Sr. Engenheiro explicou, é realmente um conceito, e é um conceito muito alargado, muito vasto, que envolve toda a sociedade, envolve tudo e todos, como muito bem disse. Eu penso que eu sou uma pessoa otimista por natureza e acho que há aqui matérias e contributos que nós devemos dar. E começa logo já que estamos a falar de contributos para a nossa autonomia e para um eventual programa de governo, acho que começaríamos logo por o governo dar exemplos à sociedade. A iluminação pública nos Açores. Hoje temos uma iluminação, na minha opinião, demasiado cara e dispendiosa. E isso é um investimento que deveria ser feito em parceria entre a região e os municípios para que o tipo de lâmpadas que se utiliza sejam mais económicas e, por que não, ter sistemas de iluminação pública inteligentes que ligam quando é necessário. Hoje a tecnologia permite que isso assim o seja, diminuindo a nossa dependência do consumo energético e, ao mesmo tempo, diminuindo a poluição cénica. Depois, ao nível dos transportes, e antes de passarmos para os transportes marítimos, porque não nos transportes públicos terrestres? São incentivados e muitas das vezes existem candidaturas pelas empresas de transportes terrestres. Todos os autocarros, todos os equipamentos de transportes coletivos, na minha opinião, deveriam tender para a obrigatoriedade de serem ecologicamente mais sustentáveis.
E esse é um investimento de todos nós e que está perfeitamente ao alcance de, no período, se calhar, de uma década, 15 anos, que é quando o período de uma frota se renova, conseguirmos renovar essas frotas. São 2 exemplos concretos. Particularmente no caso de São Jorge, nós temos 3 fábricas de leite, uma fábrica de conservas e uma central que serve de SOS. Há pouca produção eólica que temos. A utilização do fuel óleo é, infelizmente, ainda a prática da nossa pouca indústria. Nas ilhas vizinhas da Terceira e do Pico desenvolve-se a utilização da tecnologia dos pellets. Eu penso que tem que haver uma intervenção pública, porque se uma das fábricas decide passar à utilização deste tipo de energia, é uma das soluções, podem haver outras, não é? A dependência de fatores externos é um risco, ou seja, enquanto as fábricas estão a utilizar fuel óleo, sabem que o sistema de transportes, que é da responsabilidade do Governo Regional, nunca vai deixar faltar o fuel óleo, como recentemente estava para acontecer no Pico, e houve alteração do barco, e o barco chegou, e a fábrica da Cofac não parou porque estava na iminência de parar por falta de fuel óleo, fruto dos últimos acontecimentos que nós tínhamos. E isso demonstra a nossa dependência, não é? Mas eu penso que é necessário incentivar a pouca indústria que nós temos, porque a Marília dizia que nós somos pequenos, mas ser pequenos também tem vantagens. E como, neste caso, por exemplo, a escala da Ilha de São Jorge são 4 indústrias, se calhar é mais fácil fazer essa alteração do que fazer numa grande economia. Esse é um outro contributo que acho que se pode dar para o programa do Partido Socialista. Depois, porque de turismo se fala, e fala-se muito de turismo, nós temos, não no novo quadro comunitário, mas no anterior quadro comunitário, havia incentivos públicos para o investimento nas rentacars, no aluguer de automóveis. E por que não, já que esses investimentos foram dados, porque é que esses incentivos foram dados, porque é que não se obrigou a que uma determinada percentagem fosse de viaturas elétricas? Era um ponto, estávamos à frente nessa matéria, estávamos a dar um exemplo nessa matéria. Estes são alguns exemplos. Relativamente à formação, eu lembro-me, quando andava na escola primária, plantava-se uma árvore, já havia uma consciencialização para a importância da árvore. Sim. E isso é por isso que a minha geração olha para as árvores de outra forma. As futuras gerações olharão para estes problemas de outra forma. E como disse, realmente nós temos que acreditar que as novas gerações têm outra consciência ambiental, têm outra visibilidade sobre esta matéria e irão atuar de outra forma. E terminando, eu queria só mais uma vez dar-lhe os parabéns pela sua excelente intervenção e esperar que no próximo programa do Partido Socialista realmente nós tenhamos nesta matéria inovações, novas ideias e no que diz respeito aos transportes marítimos interilhas. Eu penso que, como a região muito discute que irá fazer 2 navios, eu penso que esses navios, ao nível do seu caderno de encargos e ao nível daquilo que são as energias que esses navios irão utilizar, eu espero que seja algo de muito à frente daquilo que hoje nós, comum do cidadão, estamos à espera, porque o projeto Costa a ser implementado e a ser implementado nomeadamente na Praia da Vitória, colocarão os Açores outra vez no centro da rota entre a Europa e a América, e isso será fundamental para a nossa economia e para o desenvolvimento. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Rogério. Eu posso fazer aqui um pequeno comentário. Eu conheço muito bem uma autarquia que gostaria imenso de implementar a iluminação pública, os projetos típicos de iluminação pública, e por falta de verba não conseguiu, porque a verdade é que no imediato o custo inicial, e eu não estou a dizer que
concordo. O custo imediato de substituição das lâmpadas convencionais pelas elétricas é efetivamente elevado e para uma Câmara conseguir suportar todo este custo é exorbitante. Vá. Daí eu ter falado um pouco num programa que eu acompanho muito e que acho que é extremamente vantajoso e que nós deveríamos cá replicar, que é o PPEC, que é o Plano de Promoção de Eficiência do Consumo. Este plano, como tem a EDP bastante envolvida, acaba por... conhece? Acaba por poder promover e ajudar nesta própria substituição. Portanto, eu acho que às vezes vontade até existe, mas depois os meios para fazer é que acabam por ser um bocadinho mais... Eu só queria acrescentar que na Estratégia 2020, e quando nós estamos a falar de incentivo ao investimento por parte dos municípios, em que um fundo perdido muitas vezes é 85% a fundo perdido, eu não consigo perceber como é que na Estratégia 2020 e no novo quadro comunitário de apoio, esse tipo de investimento, não sei, eu estou a falar, não sei se é elegível na nova Estratégia 2020 e um município que vai fazer um investimento numa infraestrutura destas, com 85% a fundo perdido, eu acredito que rapidamente tem o retorno desse investimento. Eu não tenho a certeza se no 2020 está elegível ou não, mas se não está, é grave, é grave. E isso leva-me a pensar que se calhar algum lobby não deixou que isso esteja. Em relação à outra questão dos transportes terrestres, sim, sem dúvida, é uma excelente ideia começar também por aí. Em relação ao exemplo, claro que sim, que deveriam ser os nossos governantes a andar todos de veículos elétricos, ficaria muito bem para tentar também incentivar toda a população e a verdade é que eles têm que dar o exemplo para que tudo isto seja implementado. Em relação àquela questão do turismo, o incentivo nos veículos elétricos, sim, mas também na questão de pensarmos nos novos modelos de serviços da mobilidade. Portanto, na possibilidade de haver a partilha do carro. O carro não ser meu durante uma semana enquanto eu estou de férias e eu só usar o carro nos momentos efetivamente que eu necessito. Acho que essa abordagem também acaba por ser bastante interessante porque não obriga as empresas a terem uma frota assim tão elevada e acaba por ser também bastante flexível para o consumidor final. Não sei se... Sim, eu aqui penso que posso dar uma chega em relação à iluminação pública. Eu penso que é elegível. A minha última conversa que tive com o Diretor Regional da Energia indica-me que sim, não é? E penso que já está a ser desenvolvido com todos os municípios, uma candidatura até conjunta, porque uma vez que os PTs, grande parte da nossa iluminação pública está em PTs conjuntos, em que há iluminação municipal e regional, e portanto penso que vai haver uma conjugação de esforços e uma cooperação para que PT a PT, quando for alterado, seja PT a PT, de modo faseado e ao longo dos próximos anos. Mas também podemos depois confirmar, e é um contributo que fica aqui registado, estamos a gravar esta sessão, para depois também colocar a quem de direito, não é? Por exemplo, no caso das nossas feijãs, a Feijão dos Curos recentemente foi eletrificada. Eu não, acho que devia ser com detector de movimento, porque vão lá poucas pessoas. Nós passamos a ter uma Feijão durante toda a noite com iluminação, não é? Acho que se fosse com detector de movimento, claro, era muito mais eficiente. Sim. E Sim. muito menos poluente. E a nova tecnologia, LED, já permite a intensidade da luz a determinada hora, etc. Há toda uma tecnologia que deve ser implementada nessa substituição que será feita. Bem, eu queria subscrever as palavras do Sr. Rogério Medeiros, porque efetivamente, relativamente ao consumo energético, não faz sentido, e nessa perspectiva, há mais de 20 anos que tenho nos meios políticos ao meu alcance e no meio social, comunitário, tentado convencer as populações e o poder político na perspectiva da iluminação, pelo menos, e sobretudo, e talvez só mesmo, a iluminação pública ter um horário para estar
ativa em alguns sítios de São Jorge. Nós que agora candidatámos as Fajãs à biosfera, que são esse património, julgo que a todos os níveis, até mesmo no nível turístico, a Fajã tinha outra, digamos, qualidade, tinha outra paixão, se efetivamente a luz apagasse, digamos, à meia-noite. Porque há Fajãs em São Jorge que da meia-noite às 5 da manhã não circula uma única pessoa nos caminhos. Portanto, a maioria das Fajãs de São Jorge ficariam muito mais beneficiadas, teriam muita mais beleza se efetivamente não tivessem a iluminação pública que têm e que não serve para nada da meia-noite às 5 da manhã. Eu, por exemplo, tenho algum património numa Fajã, que é das Fajãs mais importantes de São Jorge, gostaria imenso que a luz apagasse à meia-noite e que abrisse. Não abria-se, não. Só abria das 8 à meia-noite, porque durante o dia não precisa de iluminação pública. A iluminação pública, para quem não a utiliza, não serve nada, só estraga. E acho que era isso que devia acontecer. Por isso, estou perfeitamente de acordo e felicito o Rogério Vez por se ter lembrado dessa questão, mas queria também apresentar um outro problema que se depara com os transportes, que tanto se tem falado no Sistema Integrado de Transportes, nos Açores, que é esse nível que nos compete falar. Eu, sinceramente, entendo, e tenho conversado com algumas pessoas sobre essa questão, entendo que, ao nível do transporte integrado, passageiros e mercadorias, inclusiva, podia ser um sistema completamente diferente, sobretudo aqui ao nível do triângulo. Eu não percebo porque é que há de vir um barco do Faial vazio, a maioria das vezes, uma taxa de ocupação se calhar que não chega a 1% durante o inverno. Porque é que não está um barco nas velas, desses barcos de Faial, que percorre uma quinta parte do espaço, que vai gastar uma quinta parte ao nível energético de combustíveis fósseis, por exemplo, e mesmo ao nível, sendo um barco misto que transporta viaturas e passageiros, esse barco podia estar, se ponhamos, nas velas, fazia velas São Roque, as pessoas queriam ir no seu carrinho para o Faial, desembarcavam em São Roque, percorriam entre São Roque e Madalena e apanhavam outro navio do mesmo género entre a Madalena e a Horta, e vice-versa. Isso ficava no sentido contrário. Isto possibilitava muitas coisas, até possibilitava ao utilizador comum dos transportes marítimos e aéreos poder sair pelo Pico ou pelo Faial. Porque também, mesmo não levasse a viatura, podia ter um autocarro que saía de São Roque, um quarto de hora depois do barco lá chegar, passava no aeroporto do Pico para deixar os passageiros para tomarem o avião, ou então que esse mesmo passageiro que não tivesse voo pelo Pico podia apanhar o barco na Madalena e alcançar o avião no Faial e fazer a sua viagem aérea, saindo dos Açores por via aérea a partir de Faial ou então do Pico. Portanto, o que eu acho é que estávamos a reduzir custos e estávamos a servir muito melhor a população. Até porque, quando o avião cancela, porque o vento é norte, deixam operar no Pico e os passageiros que são pagos pelo erário público, porque sai à conta da SATA, que é uma empresa pública, no alojamento, na alimentação, no transtorno, nas passagens de táxi ou de autocarro, para irem para os hotéis e no dia seguinte voltarem ao aeroporto e no dia seguinte voltarem a ser um voo cancelado, se esse barco estivesse nas velas, por exemplo, o avião da SATA podia levar os passageiros para o Pico e a SATA informava se os passageiros continuamos com o vento norte, quem pretende sair de São Jorge, faça o favor, tome o avião nas velas, porque ele sai a tantas horas para o Pico e vice-versa. Quantas vezes cancela o avião no Pico? Porque o vento é sudoeste e o avião não para em São Jorge. Portanto, teríamos aqui uma dupla utilização de recursos e um duplo interesse, que é, efetivamente, permitir que as pessoas tenham maior facilidade na entrada e saída das suas ilhas. Permitia redução de custos, porque o barco, em vez de passar o canal entre o Faial e o Pico vazio, estava nas velas e fazia só aquele pequeno trajeto que é, como digo,
custa, garantidamente, se não tiver uma quinta parte, uma terça parte. E depois, sim senhor, eu quero levar o carro, mas quero ir para o Faial. O barco leva o carro até a São Roque, eu desembarco como passageiro, desembarco no meu carro e vou apanhar o outro ferry que sai da Madalena para a Horta. Eu acho que aqui isto teria uma economia significativamente ao nível dos combustíveis fósseis. Muito obrigado. Obrigada. Bem, pronto, este tema é muito recorrente dos transportes marítimos interilhas, apesar de fugir aqui um bocadinho ao tema... Ao meu conhecimento por completo. E ao teu envolvimento e ao teu conhecimento. Eu penso, e posso também deixar a minha opinião pessoal, uma vez que estamos também a dar contributos, eu penso que aquilo que serve bem as populações do Triângulo são ligações toque a toque, diretas aos destinos finais. Ou seja, Horta, Velas, Velas, São Roque, Velas, Horta e o Horta, Madalena, Madalena, Horta, garantindo que todos os utentes e passageiros façam a viagem mais curta entre os destinos que querem realizar. Ou seja, o passageiro que está no Pico e quer vir para São Jorge faz o circuito mais pequeno, faz São Roque, Velas e vice-versa. O passageiro que está na Horta e quer vir diretamente para São Jorge faz a viagem direta para as Velas e vice-versa. Também gostava de referir que os passageiros desembarcados em São Jorge já temos uma percentagem 50%, à volta de 50%, 50%. Ou seja, não vem toda a gente, o trajeto não é, a grande maioria, o Velas São Roque e o São Roque Velas. Há uma grande percentagem de passageiros desembarcados em São Jorge que inicia a sua viagem na Horta e que tem a ver claramente com o facto da Horta ter de inverno 10 voos ou 11 voos semanais nacionais e de verão 14 voos, enquanto que o Pico só tem 4. Eu gostava agora de voltar um pouco ao tema do crescimento sustentável, e uma vez que também o Rogério falou da questão do Governo dar o exemplo, eu gostava de perguntar à Andreia, na questão dos edifícios públicos, o que é que pode ser feito e o que é que está ainda por fazer e que deve ser feito nas nossas escolas, nos nossos centros de saúde, portanto, em todas as grandes unidades que nós temos de edifício público, que trabalho é que podemos fazer nos próximos anos. Falando também em instituições privadas de solidariedade social, que também têm grandes consumos com energia, que caminho é que pode ser feito, uma vez que também é o próprio Governo a financiar e a dotar essas instituições de alguns recursos financeiros para eles estarem a gastar esses recursos financeiros em combustíveis que o próprio Governo não quer que se consuma, porque temos grandes custos na sua importação. E, portanto, Ok. Portanto, com base em experiências que já tive anteriormente, na questão dos edifícios públicos, acaba por... a base da solução é a mesma, mas depois a configuração e a adaptação do projeto acaba por ser diferente. Vou começar pelas escolas. As escolas é sempre algo extremamente interessante, porque envolve os alunos desde muito cedo. E neste tipo de iniciativas, o que é que normalmente se deve fazer? Deve-se efetivamente ter a capacidade de monitorizar do ponto de vista elétrico, sensibilizar do ponto de vista elétrico ou de água, ou estamos a falar de energia, abrange tudo, não é? Em que todas as crianças da escola devem ter acesso a um painel, em que neste painel está descrito efetivamente o consumo por casa, o consumo por sala, e elas próprias acabam por ter workshops sobre eficiência energética em casa e nas escolas. Acabam por ter o cuidado, porque são alertadas para garantir que a sala de onde elas saíram que tem que estar a luz desligada. Portanto, são pequeninos exercícios que muitas vezes acabam por levar para as suas próprias casas. E é muito giro acabar por fazer estes projetos, e eu digo isso por experiência própria, em competição de turmas. Portanto, quem é que acaba por ser a turma... E depois o prémio
associado, que seja algo relacionado com a temática. Do ponto de vista dos edifícios, vamos pôr o exemplo de um município. Há uns tempos trabalhei num projeto europeu deste género chamado Save Energy, em que o objetivo era mesmo esse, portanto, em edifícios governamentais, vá. E como é que nós acabamos por fazer o projeto? Portanto, acabamos por ter a monitorização global do edifício. Num dos pisos, as pessoas tinham acesso a um conjunto de indicações para que tomassem decisões energeticamente eficientes, portanto, que tivessem o cuidado de desligar os monitores quando saíssem, que tivessem o cuidado de desligar as salas, isto sem pensar em nada de muito autónomo, portanto, serem as próprias pessoas a agir. E, para além disso, elas tinham também acesso a painéis que mostravam a monitorização global e, semanalmente, tinham acesso a um conjunto de relatórios gráficos em que disseram que, em relação à semana anterior, conseguiste poupar X, quer do ponto de vista económico e também a nível de emissões. Portanto, há um conjunto de programas bastante interessantes para fazer neste tipo de edifícios. E depois aí o que é que se vê? E as estratégias que se vêem e a possibilidade de quantificar, que é, ou seja, daquele edifício toda a gente teve a mesma informação, não é? Só que deste lado as pessoas não foram monitorizadas, aliás, foram monitorizadas, mas não lhes foi incutida qualquer ação, nem lhes foi dada qualquer informação do feedback, do consumo que elas estavam a ter e das ações que estavam a tomar, enquanto que daquele lado eles tinham acesso a toda a informação. E aí conseguiu-se perceber perfeitamente que o impacto nas pessoas que tinham acesso à informação era muito maior do que a quem não tinha. Ok, portanto, escolas, edifícios, pronto, e PSS acaba por ser muito nesta lógica. Portanto, qual é a grande questão? Não vale a pena só instalarmos equipamentos altamente tecnológicos, extremamente inteligentes. Eu sou dessa área e eu gosto muito deste tipo de equipamentos extremamente inteligentes e autónomos, mas eu acho que primeiro é preciso sensibilizar as pessoas, é preciso envolver as pessoas e é preciso informar. Portanto, se nós conseguirmos informar para que as pessoas, numa primeira fase, consigam elas próprias ter consciência das ações que estão a tomar, acaba por ser bastante mais efetivo. Para além disso, certamente que vão conseguir levar este tipo de ações para as suas próprias casas. Portanto, é uma boa iniciativa começar pela parte dos edifícios públicos e principalmente pelas escolas, sem dúvida, porque acabam por influenciar a família toda. André? Só para terminar, porque já essas coisas. Conheço isso mesmo. Sr. Deputado André, eu estou normalmente, quase sempre de acordo consigo, tenho muita consideração pela sua atividade política, mas discordo nesta questão e tenho que lhe dizer claramente. Eu já viajei muitas vezes para o Faial a partir das velas e quando o barco escalava São Roque e Madalena, eu e muitos outros passageiros saíam no Cais de Pico, tomavam um táxi, um transporte público, para voltarem a apanhar o barco na Madalena. Isto faz-me lembrar a criança que só pintava de amarelo porque não tinha outro lápis. Quer dizer, eu gostaria que questionassem os passageiros debaixo do mar, como é o mar violento dos Açores, durante o inverno, se eles não preferem fazer Horta Madalena ou vice-versa, apanharem um transporte público até São Roque, em vez de andarem 2 horas embrulhados no mau tempo, se não preferem andar 1h30, ou digamos 1 hora, garantidamente metade do tempo. Eu julgo que a maioria dos passageiros preferem fazer, de inverno sobretudo, o menor percurso marítimo utilizando o transporte terrestre. Portanto, preferem, por exemplo, saírem da Horta, como diz que eles saem do local de partida, no início da viagem, pergunto se não preferiam fazer Horta Madalena, transporte terrestre até São Roque e depois apanhar o barco para as velas. Portanto, isso garantiria, como eu disse, um barco nas velas que fizesse só velas, São Roque e vice-versa, conjugado com o sistema público de transportes que era feito entre Madalena e São Roque, obviamente, partindo de um ou do outro lado,
um quarto de hora depois do navio chegar. Eu tenho a certeza, se fizer estatísticas, vai chegar à conclusão que, pelo menos, para não dizer mais, 50% dos passageiros que iniciam a sua viagem no Faial gostariam mais de chegarem à Madalena, apanhar um transporte público e voltarem a apanhar o barco, sobretudo de inverno. Eu nunca passei mal de barco, mas eu próprio prefiro esse trajeto e nunca passei mal no mar. De maneira que julgo que se fizessem uma estatística sobre esse comportamento do passageiro em relação ao mar, sobretudo quando as viagens são difíceis, as viagens marítimas, se não gostariam mais desse tipo de transporte. Mas já que estamos a falar aqui de sustentabilidade, ao nível da utilização de combustíveis fósseis, teríamos uma vantagem fantástica. À nossa escala, obviamente. Eu estou a falar à escala dos Açores, à escala do Grupo Central. Teríamos uma economia que iria reduzir certamente para metade o consumo de combustíveis fósseis. Pronto, muito obrigado. Eu só, a Virgínia quer intervir. Eu, respondendo ao Sr. António Lopes, o que eu disse e que acho que deve ser, e tenho a certeza que 100% das pessoas que embarcam na horta e que o destino final é as velas, 100% das pessoas vão dizer que querem fazer a horta velas direto e não querem passar sequer pelo Pico. Da mesma maneira, quem está em São Roque e quer vir, quem está no Pico e quer vir para São Jorge, 100% desses passageiros querem fazer a viagem mais curta, que é o São Roque Velas. Quem está em São Jorge e quer ir para o Pico, 100% vai dizer que quer fazer o percurso mais curto, quer ir para São Roque. Mas também todos os passageiros que querem ir de São Jorge para o Faial, todos eles vão responder que querem ir de São Roque horta direto. Porque é 1h40 de barco. Velas horta. Portanto, e aí é que a gente garante que todos os movimentos e toda a mobilidade que as pessoas pretendem é garantida com o percurso mais curto. Sem haver sequer intermodalidade de tipo de transportes. E aí, claramente, estamos a garantir que todos os utentes têm o percurso mais curto entre o destino que quer. Este impacto só como um inquérito da população. Não estou em desacordo. Ok, pronto. Ainda bem que assim é. E é isso que Só assim é que há progresso. Que há progresso e debate. Sim. E depois também temos outra questão, e posso adiantar, que colocar, neste momento, com a contratação pública que existe e com os barcos que existem contratados, colocar um barco em São Jorge era um acréscimo de 700 mil euros ao ano. Mas é os números transmitidos pela administração da Atlantic Line. E quanto é que custa o consumo de combustível nas viagens que às vezes não traz um passageiro durante o inverno de Faial para São Jorge? A gente não... Contabilizem os 400 litros hora que gasta o navio e depois multiplico pelas horas. Eu acho que nem sequer se chega a esse valor. São 1.200 litros e multiplico 4 vezes ou 5 vezes por semana são 6.000 litros de combustível e multiplico pelos meses do ano e veja lá qual é o custo disso. Tendo em conta o valor dos serviços de obrigações de público, eu não acredito que a gente sequer tenha consumos de 700 mil euros no transporte aqui no Triângulo. Mas é contas que a gente depois pode fazer e analisar. É a mesma questão que São António Lopes. Agora vou acrescentar o caso das velas. Por exemplo, um Porto, se calhar não seria, continua a defender a minha opinião sobre um dos cruzeiros, ninguém está a defender o Bar dos Novos, o Baixo de Simbal ou um dos outros. Se calhar um daqueles cruzeiros, na parte de inverno, que ficasse nas velas, se calhar conseguimos então, os horários de... A opção seria colocar o barco menos confortável a fazer a viagem de inverno. Exatamente. Eu acho que isso é um contrassenso em relação às condições climatéricas, mas eu acho que temos dois bons barcos. Sim, senhor, há aqui questões que têm que ser afinadas em termos de horários. Atenção que as nossas infraestruturas não estão todas concluídas. Falta a rampa Roró na Calheta, falta a rampa Roró em Angra, falta a ampliação do Porto nas Velas, falta as obras, a Gar Marítima de São Roque. E é óbvio que depois destas infraestruturas estarem todas concluídas, aí sim vamos afinar os percursos mais corretos para todas as pessoas. Agora, com os recursos que temos,
e os 2 barcos que temos, tendo em conta que grande parte da população chega-nos pela horta. Atenção que a população que chega a São Jorge neste momento é mais de barco do que de avião. As pessoas também têm que ter essa noção. E se chegam mais de barco, é porque há 11 ou 14 voos na horta. Não é porque há 14 voos no pico. Atenção. Temos que analisar o sistema todo como um todo. Se me disserem assim, a partir de amanhã existe 20 voos nacionais no pico e existe 0 na horta, os barcos têm que ficar um em São Roque e um na Madalena. E a partir daí distribuir as pessoas para as outras 2 ilhas. E se calhar fica a fazer pouco sentido fazer o Horta-Velas. Mas não é essa a realidade que nós temos. A realidade que nós temos é esta. As pessoas chegam em 11 voos semanais pela Horta e 2 voos semanais pelo Pico. E, portanto, acho que aqui o que defende São Jorge é os barcos estarem na Horta e distribuírem para as outras 2 ilhas. Neste momento. Mas o problema é que se eu quiser sair pela Horta, por exemplo, para Lisboa, eu tenho que dormir uma noite no Faial, porque efetivamente não há nenhum barco que chegue a horas ao Faial que eu possa apanhar o avião no mesmo dia. Portanto, estou a carregar, digamos, a ter um sobrecusto que é o meu alojamento e a minha estada na Horta para no dia seguinte apanhar o avião. Portanto, isto... Sr. António tem... Mas tem essa saída logo direta de avião de São Jorge. Pois tem, obviamente. E a opção... Estávamos a falar da possibilidade de apanharmos... Sim, mas a interligação... Quem vai fazer a ligação a Lisboa vai, na primeira oportunidade que tem, fazer a ligação a partir de avião de São Jorge. Não podemos estar a ir para o 1% do caso que, ou por não ter conseguido voo de São Jorge de saída para Lisboa, aí sim tenta ir por outra gateway de saída da região. Okay? Sim, ok. André, voltando... Acho que o André tem uma questão. A Virgínia queria intervir. Eu vou voltar atrás. À vontade. Já quero agradecer a sua apresentação. O meu nome é Virgínia Reis e estou ligada, represento aqui a Direção Regional de Cultura. Estávamos a falar das escolas e da educação. Não será na altura também de tocarmos os próprios arquitetos que fazem os projetos? Eu digo isto porque nós fazemos escolas e eu estamos agora com um projeto no novo museu e isso foi uma coisa que tivemos em conta, visto que fiz parte do projeto científico, que é utilizarmos, e nós aqui nos Açores, a nossa luz natural, que não é só nas fajanjas dos artificiais à noite, mas também a luz natural. Estamos a ter arquitetos que estamos a fazer escolas sem aproveitar a luz natural. E estamos a fazer um consumo exagerado da luz elétrica normal, não é? E pergunto se não será na altura das próprias universidades também, e na sua apresentação falou nisso, começarem a sensibilizar os novos arquitetos. Porque, de facto, os mais recentes estão deitam tudo abaixo e fazem tudo novo e esquecem-se desses pormenores. Exato. Para essa... Realmente é uma questão muito interessante porque o curso de arquitetura... Eu depois... Peço desculpa, mas o curso de arquitetura não tem grande base de engenharia, pois não. Pronto. E então o que é que acontece? Eles acabam por não aprender tanto desta parte. Contudo, posso lhe dizer que isto está a mudar, porque grande parte dos meus colegas de doutoramento eram arquitetos e trabalharam imenso nas questões de reabilitação e todos eles acabaram por ter um conjunto de noções que eu achei muito engraçado em debates que nós acabamos por ter, que eles não tinham sequer noção. Portanto, eles trabalhavam muito do ponto de vista da criatividade e do design e de ficar tudo muito bonitinho. E depois, ao estarem nesta tal pós-graduação, não foi necessário muito tempo, bastou um ano de formação naquela área para eles mudarem completamente a forma de pensar e a forma de trabalhar. Portanto, sim, em vez de estar logo incutido em pós-graduações, poderia perfeitamente estar inserido no curso. Contudo, não podemos deitar abaixo e fazer tudo de novo. Portanto, a questão é mesmo tentar educar as pessoas para que elas possam utilizar a energia da forma mais eficiente possível. André? A minha questão vai um bocadinho de encontro ao que aqui estava agora, por fim, a
falar, a questão que era precisamente a situação de, no design de raiz desses edifícios, se da mesma forma como passamos a ter o certificado de eficiência energética em que, de certa maneira, está contemplado na lei, que tem que atingir uns certos pontos, não é? Vidros duplos, não é? Pequenas, se a própria lei não deveria obrigar a essas novas construções a ter, por exemplo, não é? O exemplo que mencionaste, não é? As próprias casas incorporarem cada vez mais, se calhar, de uma forma gradual, estas smart things, não é? Sim. Como estavas a dizer. Isso era aqui uma questão, se realmente vias que isso, aquilo que sentiste na EDP, se conseguiria implementar a nível particular. E a segunda questão que eu tinha a colocar, recentemente a Graciosa teve anunciado um projeto de eficiência energética, aproveitamento de energia eólica, a utilização de baterias, não é? E, portanto, parece-me que estão a usar também um bocadinho a Ilha Graciosa como um ensaio, não é? Para as restantes ilhas, algo semelhante poderia ser implementado também. Em São Jorge já aqui foi colocado alguns exemplos, o caso da Feijão dos Vinhos, o caso da Feijão dos Cubos, mas também temos uma situação, não é? Que é o caso da Caldeira de Santo Cristo, em que todo o cuidado ambiental está ali a ser implementado e depois nesta componente energética usamos geradores e cada casa praticamente utiliza um gerador, para além do ruído, também tem todo o consumo que aqui foi falado de energias fósseis. Sim. Só essa. A primeira questão, do ponto de vista concreto, eu não percebi bem o que é que tu estavas a questionar. Se a lei deveria, portanto, se a obrigação deveria estar na lei de transpor para as casas particulares, não só a parte da educação, que já percebi que és grande defensora, mas também ter mais a parte dos arquitetos, a parte dos engenheiros. Bom, isto tens de cumprir, não é? Ok, ou seja, um conjunto de requisitos. É assim, eu não gosto muito de regras. Portanto, a verdade é que tu podes ter um terreno que se calhar não consegues dali fazer o que é efetivamente correto. E as coisas têm que ser um bocadinho adaptativas e flexíveis. Eu acho que é tudo, pronto, mas sim, alguma obrigatoriedade. Mas em relação a essa questão da certificação, se é de classe A, B, esses parâmetros já estão diretamente incluídos. Portanto, se a casa é virada em determinada direção, depois a nível de isolamento, portanto, isso aí já é tudo considerado para que depois seja criada essa certificação. Agora, se deve haver efetivamente uma regra a dizer que a casa efetivamente tem que estar naquela direção, tem que ter aqueles vidros. Eu acho que isto também... Eu diria mais naquelas coisas que aqui mencionaste, não é? A tomada que lê ou a luz, era nesse sentido. Vamos com calma. Vamos com calma. Não, eu acho que este é sinceramente um passo intermédio, porque tu neste momento os grandes fabricantes de maquinaria para dentro de casa já estão a desenvolver as chamadas smart appliances, daí a questão das smart homes, porque tu tens máquinas, exatamente, tu no futuro tu vais ter um telemóvel com uma aplicação com os teus aparelhos da tua casa todos lá ligados. Eu não tenho dúvida disso, daqui a 20 anos isto vai acontecer certamente. Esta questão de teres as tomadas inteligentes eu acho que é um passo intermédio para as pessoas começarem a perceber que há a possibilidade de controlar de forma remota. Porque com este equipamento que eu tinha em casa, imagina, ele estava ligado ao meu aquecedor, uma hora antes de eu chegar a casa na altura de inverno, eu estava na empresa e eu ligava e o aquecedor já estava a aquecer a minha casa. E eu chegava a casa, estava quente. Daqui a uns anos, com essa criação das smart appliances, já vai ser possível controlares tudo isso. Meteres a roupa dentro da máquina de manhã quando sais e programares a dizer que ela até às 8 da noite tem que estar lavada porque é a hora que vai chegar a casa. Isto tudo vai ser possível e já está a ser trabalhado. Portanto, eu acho que as casas não têm que ser já preparadas para esse passo intermédio, porque estamos a fazer o tal caminho, estamos a fazer a evolução. E um dia tudo isto vai funcionar e podes pôr na tua casa uma smart appliance, substituir pela antiga sem qualquer problema, portanto.
não é por aí. Depois tinhas outra questão que eu esqueci-me. Era a questão da Graciosa. Ah. Sim, e também podes Ok. fazer aqui, assim, saber se o projeto da Ionix na Graciosa se pode ser replicado noutras ilhas ou pode servir de exemplo às restantes ilhas. Não é? Ok. Obviamente que o projeto pode ser replicado, só que há uma questão aqui, e eu não tenho conhecimento de dados concretos, quantitativos, para poder analisar a questão. O que eu te posso dizer em relação a isso é que eu tenho muitas reticências em relação a baterias, eu e toda a gente. A comunidade científica anda a investigar imenso para tornar as baterias cada vez mais robustas, porque elas têm um ciclo de vida muito reduzido. A verdade é essa. Neste momento não são, obviamente, a melhor solução. E acho que o projeto que está a ser implementado consiste essencialmente na questão do armazenamento. A questão do armazenamento era espetacular se nós conseguíssemos efetivamente ter baterias robustas. Resolvia os nossos problemas, porque não havia necessidade de termos centrais em estado de alerta para quando falha a produção, para que elas sejam acionadas. Portanto, havia aí um conjunto de custos e mesmo de emissões que eram reduzidos. A questão é que neste momento, atualmente, não tens efetivamente baterias muito robustas. Depois aquela questão dos veículos elétricos. Porquê é que eu sou uma... Eu agora moro no continente, não é? Eu lá, não, sinceramente, eu não gostava... Tem que ser isso baixinho. Não gostava de ter um veículo elétrico. Porque eu acabo por andar muito, não é? Como se costuma dizer. Mas aqui, como nós fazemos percursos pequenos, acaba por ser muito mais simples. Tu consegues fazer... Eu não quero exagerar, mas eu acho que consegues fazer à volta de entre 160 a 200 km com não é? Sim, os novos veículos já permitem uma autonomia à volta dos 200 km. Portanto, aqui consegues perfeitamente fazer isto e à noite teres o teu carro a carregar, em que depois tens uma vantagem, é que esse carregamento vai usufruir essencialmente de renováveis, porque tu tens um grave problema em Portugal, geral, que é o seguinte: tu tens muita produção à noite, tens muito vento à noite e tu não tens forma de escoar aquilo porque o consumo é muito mais baixo. Se nós tivéssemos veículos elétricos, eles a carregarem à noite estavam a carregar desse tipo de energias. Agora, esta dimensão que tu estás a falar para suportar uma ilha, para que o backup seja a bateria, eu não conheço sinceramente a viabilidade dessas baterias e, segundo aquilo que eu conheço, sei que elas não são efetivamente robustas, são extremamente caras e que há muito caminho a percorrer nessa questão das baterias. Portanto, eu acho que para já, não. Então, Eu também sou nisso das baterias, a realidade não está para aí virada e eu estou um bocadinho reticente também perante esse projeto da Graciosa, porque acho que dificilmente vai ser implementado em todas as ilhas. Não seria mais real, não teria sido mais conveniente fazer um investimento na parte dessas estratégias de controlar o consumo em vez de controlar a produção renovável? Ou seja, em vez de ir armazenar a produção toda renovável, não fazia mais sentido investir em estratégias que permitissem controlar o consumo e assim, se calhar aí íamos conseguir replicar para outras ilhas? Se calhar íamos ter um pequeno laboratório que aí íamos conseguir replicar para outras ilhas? Porque o investimento da Graciosa dificilmente vai chegar a outras ilhas. Ok. É assim, do ponto de vista particular, duvido que o consigas fazer. Eu, na minha casa, não admitiria que ninguém me controlasse, seja o que for, sou eu é que controlo. Portanto, do ponto de vista dos edifícios públicos, ok, se calhar é possível que haja uma análise em que seja verificado efetivamente o funcionamento do edifício, em que ele tenha uma estrutura de sensores e medidores com capacidade de atuação, para que seja programado certos e determinados circuitos ligados durante certo e determinado período e seja possível de controlar de uma forma flexível. Mas isso aí também exigiria um robusto investimento de tecnologia, não é? Como tu podes imaginar. Agora, será que isto seria suficiente? Não sei, tem que se medir primeiro, tem que ser tudo medido primeiro. Temos que começar a pensar muito nessa questão, é importante termos o tal observatório. Temos que ter dados concretos. Eu às vezes fico aflita, não consigo falar e não consigo concretizar porque eu não tenho os dados concretos, eu não sei precisamente o que é que está a ser feito. E essa parte de medir é extremamente importante. Se tivesses indústria, grande indústria, aí seria muito mais fácil. Sabes que o consumo acaba por ser muito maior e se ele fosse flexível naqueles períodos de maior, em que não há produção, aí sim poderia ser controlado. Mas lá está. As fontes renováveis são fontes intermitentes e
causam ainda graves problemas de chão. Obviamente que o cenário ideal seria colocar baterias, isso seria o cenário perfeito, só que elas são extremamente caras, elas não são propriamente robustas e viáveis para conseguir... essa opção das baterias e não outro tipo. Sim, sem dúvida. Agora, é necessário perceber a dimensão, o que é que tu, ou seja, tentar quantificar o que é que tu efetivamente conseguias cortar e se essa quantidade que tu consegues cortar, se é o suficiente ou não. É calcular. Tem que se medir. Não sei se mais alguém quer intervir. Eu podia aqui falar um bocadinho do que a Virgínia falou da parte dos projetos de arquitetura. Claramente deve haver mais cuidado por parte dos projetistas e da equipa toda que realiza os projetos dos nossos edifícios públicos. Foi feito já algum caminho, nomeadamente na contratação pública, que obriga agora, a partir de X valor, do valor da empreitada, que haja uma revisão de projeto por uma entidade externa, que não seja o próprio gabinete, não é? E isso também é importante dizer, que quem encomenda claramente os projetos também tem que ter a capacidade e a responsabilidade de, ao verificar que algo não está corretamente dimensionado, seja no aquecimento de águas sanitárias, seja no sistema da AVAC, quem encomenda também tem a responsabilidade de dizer: meus senhores, isto é tudo muito bonito, realmente estás aqui a projetar um projeto com uma boa harmonia, etc, etc, mas atenção, que isto vai ter custos de exploração, custos de manutenção e, portanto, tem que se encontrar aqui claramente um equilíbrio para que os próprios edifícios sejam sustentáveis. E voltamos à palavra de sustentabilidade, não é? E, portanto, esse caminho, felizmente, já foi feito nesta legislatura, parte dele, mas tem que ser feito em todos os projetos realizados na nossa região e não só. Qualquer projeto tem que ser bem avaliado e bem acompanhado. Relativamente às edificações, à parte privada, realmente já existem regras e aqui às vezes o que eu sinto mais às vezes na sociedade é que há muita regra para o privado que vai reabilitar a sua casa ou vai construir uma casa nova e depois a gente às vezes vê algum edifício público que não cumpre parte das exigências que nós regulamentamos para os privados. E aqui claramente é outro exemplo que o Governo tem que dar o exemplo, não é? O Governo, se por estar dispensado de licenciamento para algum tipo de obra que faz, não quer dizer que não deva cumprir as regras que obrigam o privado a cumprir. E, portanto, é outro exemplo, claro, que tem que haver uma responsabilidade por parte das entidades públicas e dos governantes de fazer as coisas bem e logo à primeira vez, não é? Para não estarmos depois a remendar o erro. Do ponto de vista também dos privados, já muito foi feito, mas atenção que a Comunidade Europeia aponta claramente para 2020 que todos os edifícios novos devem ser N0, ou seja, isto quer dizer o quê? Zero consumo, o equilíbrio, o que ele produz de energia e aquilo que ele consome de energia é zero. E, portanto, isto vai ser uma nova realidade que também nos vai bater à porta, não é? E nós, uma sociedade que vivemos em ilhas, como dissemos, isolados, pequenas, que até gastamos, se perguntarmos aqui na sala se consomem muita energia para aquecimento ou arrefecimento da sua casa, vão dizer que praticamente não utilizam. E depois, de repente, recebem uma diretiva comunitária que diz: meus senhores têm que cumprir isto porque os senhores consomem muita energia. E às vezes não faz muito sentido e toda esta legislação tem que ser adaptada às especialidades e às realidades mais locais. Fazendo também aqui um ponto de conclusão, a hora já vai longa, a brincar, já vamos com... Havia futebol, já acabou. Entretanto, Portugal... Pronto, está 0-0, então se calhar vamos aguentar mais um bocadinho até que Portugal marque, não é? Não, mas gostava em jeito de conclusão, primeiro agradecer a presença de todos, a presença da Andreia e o esforço que fez para vir do Porto, para estar aqui convosco e connosco a debater este tema muito importante. O crescimento sustentável
é claramente um dos desafios futuros. Até já existe sites que começam a contar o número de anos que nos resta de combustíveis fósseis e, portanto, é uma experiência interessante de ser realizada. O último site que consultei dizia que tínhamos 37 anos de energias fósseis. Portanto, isto já quer dizer que ao longo da nossa vida está próximo essa realidade. E, portanto, temos claramente de trazer para a governação e para as políticas públicas medidas que invertam este caminho e que tornem a nossa sociedade mais sustentável. Eu gostava aqui claramente de referir pontos importantes que acho que ficam registados, nomeadamente na parte dos transportes. É um dos grandes consumidores, sejam eles públicos, terrestres, sejam eles públicos de mercadorias e de passageiros. A parte das questões das nossas indústrias e cooperativas, a parte económica, estas grandes unidades fabris também têm uma grande responsabilidade em começar a transformar-se e a utilizar energias renováveis para a sua produção. A questão dos edifícios públicos, que a Andreia referiu, que tem a ver também com a parte do consumo, educar o consumo nos edifícios públicos, para além de eles poderem integrar algumas outras medidas de eficiência energética. Referiu-se aqui também a questão da mobilidade elétrica, que é um desafio que, como a nossa oradora referiu, se calhar nos Açores não é tão difícil de o implementar, porque fazemos percursos curtos, estamos limitados pela própria dimensão da nossa ilha, não é? Se temos um carro que faz 200 km num dia, se eu diariamente faço 50 km, porquê é que não hei de investir num carro elétrico, ainda potenciando o consumo de energia durante a noite, em horas de vazios, mais barato e que poderá ter acesso a energias renováveis. E, por último, também apontei aqui a questão da iluminação pública, e nomeadamente da questão da reserva da biosfera, e uma vez que conseguimos esse importante galardão, tanto a iluminação pública viária, mas também a questão das fajãs foi aqui referida e penso que muito importante para o futuro da ilha de São Jorge. Andreia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não quero, simplesmente quero agradecer a presença de todos, foi muito bom, fiquei muito feliz por ter recebido bastantes contributos, era isso que eu gostava sinceramente de ver no futuro e na política, era mesmo que as pessoas conseguissem participar o máximo possível, porque a política é efetivamente para as pessoas e elas têm que cobrar dos nossos governantes, portanto. Obrigada. Muito obrigado. Continuação de bom dia.